Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um podcast acontecendo aqui, diretamente do estúdio do Instituto Bertol, em Florianópolis. E hoje, com o maior prazer, uma honra para mim receber aqui no estúdio Fernanda Bornhauser. Obrigado, Fernanda, por ter vindo até aqui trocar ideias conosco. Eu que agradeço, Ailson. É sempre um prazer estar no Acontecendo Aqui, afinal de contas é minha casa também. Você é cofundadora, né? Sim. E anos que a gente está junto ali. Mas eu vou falar um pouquinho de você, se eu ficar falando da tua trajetória, da tua formação, são 3 dias de conversa. Então eu fiz assim, 2, 3 pontinhos, que é o seguinte: você é psicóloga formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, você hoje é uma referência em inovação empresarial, pelo menos que tem 15 anos que você dedica a tua vida a esse universo. Você tem uma formação recente na medicina do estilo de vida em Harvard, e também na American College Lifestyle Medicine. Você é uma empreendedora nata, e eu destaquei aqui para compartilhar com a comunidade acontecendo aqui 3 passagens que eu presenciei, que eu acompanhei na tua trajetória, que foi a Prime, a Clear e o Social Good. E agora temos a Farmácia da Mente, que nós vamos focar bastante nisso. Rapidamente, você foi publicitária por um período com teu primo, numa agência das mais importantes aqui, e largou isso para empreender em educação, inovação, e depois foi para o lado social e agora está na saúde e estilo de vida. Quer dizer, essa é a trajetória que te faz chamar a montanha russa da vida? É tudo junto e misturado, né, Jailson? Acompanhando como tem que ser a nossa atualidade, né? As pessoas estão mudando o tempo inteiro, se aprimorando, né? Aquela educação para a vida inteira, o lifelong learning. E eu sou uma aprendiz nata, eu adoro. Então eu vou me aprimorando e vendo os movimentos também Sim. que o mundo está fazendo e como a gente pode servir melhor. Eu acho que esse é o ponto. Perfeito, essa é a tua pegada de sempre, né? Eu entendi isso quando você trouxe para o Brasil o Social Good. Aí eu comecei a entender um pouco essa tua vocação para ajudar, para compartilhar as tuas coisas. Mas a Prime teve um dos maiores anunciantes aqui, a agência super premiada, teve um negócio com o Artplan do Medina, que é o homem do Rock in Rio. Depois você montou a Clear, Educação e Inovação. Por ela eu acompanhei alguns eventos. Foi um período de muito ensinamento que você trouxe para donos de agência, né? Sim. Mas você, logo depois daquele período, você me fez um alerta. Te prepara, porque o mundo da publicidade vai mudar, o mundo das agências vai mudar. Olha um pouco mais para isso, para aquilo outro. Isso foi em 2012. Exato. Eu vou te perguntar como é que vai ser o futuro, porque você acertou até agora, você vai continuar acertando, né? Já é isso. Eu acho que primeiro vamos conversar sobre coisas engraçadas. Eu não sei se foi a primeira coluna que eu escrevi para Acontecendo Aqui, eu falei sobre a última agência de propaganda da Terra. Sim, verdade. Como eu fiquei? Tá lá, né? Eu vou pegar. Volta e meia eu olho. Eu vou resgatar, vou publicar como memória. Como eu fiquei 21 anos na publicidade, foi muito tempo, né? Eu vendi agência em 2009. Então foram 21 anos, 12 anos sócia com Medina, sócios, né? E depois ficamos sozinhos com a Prime. Mas 21 anos é uma vida, Meu Deus. né? Pensando, são 3 setênios. É isso. E então, quando você me convidou para escrever, eu escrevi aquela coluna, foi naquele meu período de transição. O que eu tinha feito? Eu fui para os Estados Unidos estudar para inovar na área de publicidade, de propaganda. E eu percebi claramente de que a gente vivia uma mudança muito grande, que não era questão do digital, que eu já vinha ali me capacitando, não, era uma mudança completamente disruptiva no mundo dos negócios e que a propaganda, a publicidade, o marketing, eles ficariam em outro lugar. Né? A agência, como intermediadora, como uma empresa de serviços, ela mudaria seu modelo de negócio fatalmente. E o que eu pensei na época? Se eu estou estudando para inovar no nosso negócio, por que eu não estudo para inovar os outros negócios que vão passar pela mesma situação, né? E a decisão de vender a agência veio daí. Foi quando eu percebi realmente que nós poderíamos estar oferecendo aqueles conhecimentos de inovação para todo o ramo de empresa. E então vendemos a agência. Foi 2006, em 2009, 3 anos depois, mas eu já vinha fazendo uma preparação. Quando você pergunta sobre o futuro, eu trabalho com inteligência artificial desde 2003, são 22 anos.
né? Então, eu venho acompanhando esse mundo de tecnologia e inovação há muito tempo. E hoje, se você perguntar o que vai ser o futuro, ninguém sabe. Uhum. Se alguém disser o que vai ser o futuro daqui a 5 anos, é um chute absurdo. O que nós podemos dizer é que esse ano vamos ter problemas sérios lá pela Europa, gravíssimos. Então, assim, esse exercício de futurismo hoje em dia está muito mais difícil. Lá, quando a gente começou o Social Good em 2010, o primeiro evento, 2012, o primeiro evento oficial, nós trazíamos futuristas, né? A gente trouxe o Instituto do Futuro, sempre trabalhamos nessas tendências, continuamos a trazer, só que hoje está mais difícil de prever. Se essa é a pergunta. Sim, porque o shelf of life de tudo é muito rápido, Sim. nada dura mais do que alguns meses, né? Mas eu me lembro que na Clear você levou muitas missões para o Vale do Silício. Você fez muitas viagens, levou muitos empresários para uma imersão em Google, nessas empresas todas. Você continua fazendo isso ou isso também deu uma paradinha? Então, Jair, Essas missões, né? as missões, bem, eu continuo trabalhando com inovação, esse é o ponto, né? Hoje eu estou bem mais na inovação na saúde, mas eu continuo uma pessoa que trabalha com inovação, com uma empresa que trabalha com inovação. E as missões, nós fizemos a última em 2018, perto da pandemia. 2019 ainda fui, para o Web Summit, em Portugal. Então, foi de 2013 a 2019. E por que essas missões, né? E por que fazemos e por que não fazemos mais nesse momento? Lá, naquele momento, parece muito tempo atrás, né? Mas 2012 para agora é muito pouco tempo. Fazia muita diferença você tirar um empresário do Brasil e levar para o Vale do Silício ou para um outro ambiente de inovação para mexer o modelo mental dele fora do ambiente dele. Hoje já não vejo que faz tanta diferença. Eu comecei a fazer até missões ao contrário. De lá para trazendo gente para gente do Brasil para Florianópolis. Eu acredito muito no nosso potencial aqui em Florianópolis como um ecossistema de inovação, de tecnologia, em que as pessoas podem aprender para muita gente de São Paulo, Mato Grosso, enfim, do Brasil inteiro, para cá, para fazer o mesmo que nós fazíamos lá. Hoje está tudo muito próximo, não é que se fosse fazer uma missão hoje, Jailson, eu faria, e talvez até faça esse ano para um cliente, para a China. Para a China. Com qual objetivo? Tecnologia? Inovação. Inovação? Inovação, porque eu tenho esse cliente há alguns anos, que é uma associação de distribuidores do mercado automotivo. E eu já fiz o Vale do Silício com eles 2 vezes, são donos, né? De concessionários pelo Brasil inteiro, e eles são de agronegócio também, são empresas fortes. Empreendedores, né? Empreendedores, e me perguntaram se eu toparia esse ano fazer alguma coisa com eles. Eu falei, olha, até sim, uma questão de reciclagem aí, mais para essa parte de ESG, saúde e tudo mais. Ele falou, internacional, o que você faria? Eu falei, faria a China. Então, estou articulada, talvez, para fazer a China com Mas só com essa empresa ou montaria um grupo com outras empresas também? Não, em company só mesmo. Com eles. É que como é uma associação, são aí 30, 40 empresas. Associação, tá, entendi. Eu achei que fosse uma empresa só. Não, de distribuidores de uma marca de automotivo. Sim. Você tem uma presença forte já há algum tempo na CAT. Qual é a tua função ali? Está renovado? É vitalício? Porque você tem uma ligação muito grande com a tecnologia. Sim. Óbvio que eles não iriam te perder, né? Qual é a tua função ali? Bem, primeiro eu sou apaixonada pela CAT. Quem não me conhece muito bem, a CAT faz parte aqui do meu coração, né? É um orgulho para nós, né? No ecossistema de Florianópolis, de Santa Catarina e do Brasil e do mundo, eu diria, né? A CAT hoje, ela por si só é um ecossistema. Eu estou conselheira da CAT no 3º mandato. São eleições, né? Agora nosso presidente é o Diego Brits Ramos, da Teutec, que é brilhante. E ele me convidou para permanecer no conselho, para fazer a chapa do conselho. Então, estou ali com cabeças brilhantes. Acho que a minha principal função na CAT é ter sido a primeira mulher no conselho na história da entidade. Quando foi? Que ano foi? Estou no 3º mandato, então 6 anos, hein? 6 anos. E dali para cá, hoje nós somos 3 mulheres no conselho e várias na diretoria.
Então, a mulher, ela ocupou um outro espaço na Associação Catarinense de Tecnologia. Quem me convidou para o conselho foi o Daniel Leibniz, que era o presidente na época, Sim. com essa visão mais inovadora. E o meu posto na CAT, o meu convite, ele foi pelo trabalho no Social Good Brasil. Então, a CAT reconhece que para um ecossistema, tanto que eu escrevi o capítulo do livro Pontes para a Inovação, junto com os outros empresários de tecnologia, sobre o papel da tecnologia, dados, né? E agora inteligência artificial, que é com que a gente trabalha, para resolver problemas sociais. Então, esse é o meu papel lá, né? Eu valorizo muito, porque eu entendo que é uma entidade empresarial que acolhe uma entidade, né? Eu tenho meu papel como empresária, a Clear é associada à CAT, mas esse meu papel no conselho é por conta da área de inovação social. De inovação. E o Social Good, continua com quem? Você largou, não funciona mais? Diz aí como é que está o Social Good está maravilhoso. Voando aí. Que é em Florianópolis ainda? Sim, são 14 anos já de organização. Mas eu acredito, Jailson, que uma organização sem fins lucrativos, ela tem que ter, primeiro, uma equipe forte, né, dirigente, remunerada. Ela precisa entregar sempre muito e causar impacto para continuar tendo as empresas privadas apoiando, né? E a gente sempre teve. Mas o sonho de qualquer fundador como eu, ou idealizador, é que a organização não precise de você. Sim. Esse sempre foi meu sonho. Sim. Né? Então, há alguns anos já, o meu papel é só de conselheira, fundadora. Eu vou aos eventos, né? Eu, claro, faço relacionamentos, acredito, ajudo a desenhar os projetos. Essa metodologia de educação em dados. Tirou o rosto da... Ajudei a criar a metodologia de educação em dados, inteligência artificial e tudo mais que nós temos hoje. Mas esse é o meu papel. O dia a dia da organização, tem a Silvia, que é a nossa diretora, tem um conselho ótimo e a organização vai muito bem. Não tenho mais um papel assim... nem mensal, um papel mesmo estratégico. Estratégico. E o Edgar continua parceiro. O Edgar é super parceiro, né? Ele é envolvente, como ele é catalisador, né? Sim, o evento do ano passado foi incrível, assim, depois da pandemia voltou a ser um evento com alma, que a gente fez 2 anos, totalmente digital. E tá aí, firme e forte aí pro mundo. Que ótimo, maravilha. Então, vou entrar no assunto principal nosso aqui, que é saber por que você pulou para fora da montanha russa daquela sua vida e entrou no negócio chamado estilo de vida e saúde mental. Medicina do estilo de vida, né? Jailson, eu hoje agradeço muito por ter ficado doente e ter conseguido fazer uma mudança de estilo de vida e, portanto, recuperar da minha saúde. Na penúltima missão que eu fiz em 2018, que aquele ano eu fiz 4 missões para o exterior. Eu fiz essa última para Portugal no Web Summit com 20 empresários. Comecei a me sentir muito cansada, meio que exausta, assim. Eu cheguei em casa e pensei, vou dormir. Vou dormir, vai passar. 3 dias, 4 dias, eu continuava muito cansada. E aí, psicóloga... Você sempre foi atleta, né? Sempre foi de academia, sempre se cuidou? Nunca, Jailson. Eu fui sedentária até 50 anos. Eu fui aquela típica empresária workaholic, que hoje eu até fico olhando para aquele momento e nem me reconheço mais, né? Meu nome era trabalho. Aqueles 21 anos na propaganda foram anos de agência de propaganda, como você conhece. Sim. Sem dia, sem noite, sem final de semana, tudo é para ontem, prazos, né? Clientes grandes. E eu fui levando aquilo até os 50 anos, achando que era tudo normal. Não dormir direito, não me exercitar, me alimentar mal. Eu tinha um pensamento mágico que hoje eu vejo que é terrível, que muitas pessoas têm. Porque eu era magra e eu achei que eu era saudável. Pois dava a impressão que você fazia tudo, todo dia, né? Eu era sedentária aos 50 anos. E aí, aos 50 eu fiz uma mudança de estilo de vida. Fui alertada pelo médico, falou, Fernanda, até que você chegou bem aqui. Né? Tem umas coisas aqui, mas enfim, como você quer chegar com 60, com 70, com 80? Eu falei, eu quero ficar ótima, viajando, fazendo isso e tal.
Ele falou, olha, não vai dar. Ou isso, ou Esse aquilo. ritmo você não vai chegar tão bem, né? Uhum. Você vai chegar, vai ter uma osteoporose, você vai ter uma série de complicações de sedentarismo, de má alimentação, de sono errado. Eu falei, o que eu tenho que fazer? Ele falou, tem que mudar o estilo de vida. Então, isso faz 12 anos. 12 anos. Mas eu fui na montanha-russa, gente. Aí eu já estava na Clear, já estava num ritmo um pouco menos corrido, até que eu comecei a ficar corrida de novo, porque o cérebro da gente, ele não pergunta não, ele faz de novo a mesma coisa. Aí comecei muito trabalho, muita viagem, até que eu cheguei nesse episódio de exaustão, aos 56, e vi que eu estava exausta mesmo, me autodiagnostiquei com uma crise de estresse agudo, e fui buscar um tratamento sem remédios, Sem remédios. de farmácia. Mas de onde veio a ideia de sem Foi remédios? aí que eu... Esse médico que tinha? Não, eu que não queria. Bem, eu tenho que entender de saúde mental, né? Tem formação para isso. É. Então, para mim era muito claro, assim, hoje eu sei muito, mas naquela época eu não sabia muito. Eu sabia que era possível você se curar de questões, né, de saúde mental sem remédio. Logicamente, tem terapia, tem uma série de outras coisas, mas eu não sabia da medicina do estilo de vida, eu descobri ali. E aí eu optei por um tratamento no Corotel em Gramado, que eu trabalho com eles até hoje. Eu agradeço muito por ter sido o meu local de cura. É. E o tratamento, o médico falou para mim, olha, é mudança de estilo de vida. Se você mudar seu estilo de vida, se você manejar o estresse, se você voltar a ter uma atividade física, se alimentar melhor, dormir melhor, né? Fazer uma faxina nos seus relacionamentos e tudo, você vai se curar. E você fez Harvard nessa época ou você Não. foi depois disso que você foi buscar esse up na tua... Eu fiquei muito curiosa, porque depois de 3 meses eu me sentia muito bem, como eu não me sentia há muito tempo, sem um único remédio. Putz, que bom. Meus remédios eram, né, as mudanças de estilo de vida. Eu comecei a ficar curiosa, eu falei, por que agora eu tô conseguindo isso? E eu fiquei 6 anos subindo e descendo essa montanha russa e não conseguia criar o hábito. Uhum. Né, do meu estilo de vida saudável. Eu comecei a ficar curiosa, estudiosa, eu falei, eu vou estudar neurociência do comportamento para eu ver o que aconteceu comigo, com o meu cérebro. Aí eu entrei na neurociência do comportamento primeiro. Quando eu estava lá pela metade da especialização, isso já foi na pandemia, eu pensei, eu vou criar um método para ajudar as pessoas também a mudarem o estilo de vida, mudar comportamento e criar hábito. E eu comecei a estudar e eu aí descobri que existia a medicina do estilo de vida, que é, né, uma especialidade médica nos Estados Unidos, enfim, tem 20 anos, 100 mil evidências científicas. Aí eu falei, não, é isso então. E o grande desafio da medicina do estilo de vida é a pessoa mudar o comportamento e criar um hábito, que é ter essas atitudes saudáveis no dia a dia dela. Eu juntei essas duas ciências, foi aí que eu fui fazer o primeiro curso de Harvard, foi 2021, tem 4 anos, né? Eu fiz um primeiro curso livre de Harvard, de medicina do estilo de vida, e me encontrei. Eu ainda estava fazendo o TCC da PUC do Rio Grande do Sul. E aí eu fui para o mercado, todo o meu conhecimento de inovação, faz MVP, testa, valida, né? Faz clientes, então vê se funciona, tinha que funcionar com qualquer pessoa. E eu continuei a estudar a medicina do estilo de vida. Então, para fechar esse capítulo da medicina do estilo de vida, dali eu fiz o American College e eu decidi fazer a certificação internacional. Então, hoje tem 2 profissionais de saúde mental no Brasil de psicologia certificadas, eu sou uma delas. 2. Então, hoje a gente somos 300 profissionais de saúde, mais ou menos, no Brasil, sendo que a maioria é médico, tem 17 não médicos, certificados pelo International Board of Lifestyle Medicine, que é uma organização mundial que certifica todo mundo uma vez por ano, quem presta a prova e passa, né? Então, eu tenho essa certificação internacional em medicina do estilo de vida, que é minha grande paixão, é o que eu acredito e é com o que eu trabalho agora todos os dias. Que tem uma legião de gente muito bem formada que te segue, que está contigo nessa busca por isso. E tem dado retorno para você ver as pessoas se dedicando e mudando o mindset? Sim, muito. É bom levantar isso. É tudo sobre modelo mental. É porque para eu entrar num caminho de inovação, seja lá o que for,
produto, serviço, modelo de negócio e a tua própria saúde, é mudar o modelo mental, sobre a lente qual você enxerga uma coisa que vai enxergar de outra forma depois, né? Uhum. Então, trabalhar nas empresas, hoje eu estava fazendo uma mentoria no Grupo Gedert, aqui de São José, com todos os líderes. Já tinha feito uma palestra na convenção deles e hoje fui fazer o aprofundamento da mentoria. Assim, é um presente para mim E o resultado estar sempre dentro das empresas e ver o resultado nos gestores, nos líderes que vão trazer para os seus colaboradores, né? Você deve estar acompanhando, a gente tem uma legislação nova agora, a NR1, que vai exigir das empresas a avaliação de riscos psicossociais e programas e, enfim, iniciativas de saúde mental. As empresas estão indo para o mais do mesmo. Sim, metade do time com burnout, outra metade é caminho de, né? Você viu que os dados do ano passado aumentou 60% o afastamento no trabalho por questões de saúde mental, principalmente ansiedade e depressão, 60%. E essa tua metodologia, quando você vai numa empresa, você mexe nesse assunto das faltas, do prejuízo que a empresa tem com a Isso, ausência vamos lá. causado por doença? O que move uma empresa, né? E isso eu ouvi dos americanos ano passado no Congresso americano, no 20º Congresso. Por que a medicina do estilo de vida vai tomar a cena nas empresas? Porque as empresas não têm mais para onde correr com a saúde mental dos seus colaboradores, portanto, da empresa. Ela não tem mais para onde correr com a saúde suplementar, que virou, depois de pessoal, a segunda linha de despesa no balanço. Então, o que a empresa olha? O que você, empresário, ou eu, ou qualquer um empresário está olhando? O retorno, né? Sim. Sobre o investimento. Se eu consigo fazer com que um líder, né, mude seu estilo de vida, supor, a gente está numa empresa de 1.000 pessoas, tem 35 líderes. Se esses 35 líderes conseguirem fazer movimentos no estilo de vida deles e melhorarem a saúde deles, mental e física em geral, menos doença crônica, menos ansiedade, menos depressão. Hoje eu ouvi um depoimento ali de uma líder que saiu totalmente de crise de ansiedade com respiração e meditação, que é o que a gente trabalha. Eu falei, quando eu sair hoje, eu terminar meu trabalho hoje, essas 2 horas, a próxima pessoa que vai fazer o trabalho com vocês é ela. Vocês chamem ela, essa líder que resolveu um problema de saúde mental com meditação e respiração, e ela faz a próxima mentoria. Ela vai ensinar todo mundo a respirar e meditar. E parece incrível, mas respirar não é só respirar. Respirar, É uma técnica. respirar é remédio. Respirar é gratuito e é remédio. Então, a medicina do estilo de vida trabalha com isso, né? Quando você pergunta, então, se eu me sinto feliz com os resultados, sim, muito. Eu trabalho com empresas, né, no Brasil inteiro, empresas grandes, empresas médias, e o que eu tenho visto é uma mudança de modelo mental sobre a saúde mental em primeiro momento. Por quê? Porque se eu enxergo a saúde mental para além da mente, se eu enxergo o poder do nosso cérebro sobre a nossa saúde mental e como a gente pode treiná-lo, que é o que eu ensino, você muda a vida. Que você vai entender, por exemplo, falei de respiração e meditação, mas você vai entender, por exemplo, que a atividade física é o melhor remédio para a saúde mental. Isso aí. Combinado com sono e alimentação. Vamos falar desses 4 hormônios da felicidade daqui a pouquinho. Queria te perguntar a tua opinião sobre a evolução da medicina moderna impactando no estilo de vida das pessoas. Isso é uma tendência mercantilista, é uma tendência de marketing, ou tem um lado que você vê que tem algum lado para efetivamente olhar para as pessoas? Evolução da medicina moderna. Então, A indústria farmacêutica, né? Então, vamos separar bem as coisas, né? A gente vive num mundo de medicalização. O que acontece? A pessoa, quando está sentindo alguma coisa, ela quer uma fórmula mágica. Quer solução. Ela prefere ir no médico e dizer assim, esse medicamento vai resolver tua situação. Não vai questionar muito. Quando você tem uma inovação como a medicina do estilo de vida, que o remédio são seus comportamentos,
O remédio da medicina do estilo de vida é comportamento. Não é o remédio da farmácia. Né? Você perguntou, por que você foi buscar isso? Na época eu não sabia, hoje eu sei. Sim. 6 anos depois. O que acontece? Você muda seu modelo mental e você vai tratar o assunto diferente com o seu médico. Vamos supor que você teve uma crise de hipertensão, isolada. Foi ao médico. E ele vai dizer, Jailson, na sua família, quantos cardiopatas e acidentes? Você vai dizer, não, quase todo mundo tenta. Eu tô chutando aqui, né, gente? Sim, não tô te desejando isso, pelo contrário. Tem 2 alternativas. O médico, que está acostumado, né, por sua formação, e não há nada contra isso, a entender que sua família toda teve aquele problema. Provavelmente você tem um risco genético maior. E ele vai dizer, você tá com 40 anos, você vai ficar até morrer tomando esse remédio, tá tudo bem, tá resolvido. Diabetes, pré-diabético, medica. Não mexe no estilo de vida, na alimentação, não estimula. Continua com todos os inputs ruins. Como essa pessoa vai ficar? Tomando remédio. Então, assim, hoje tem uma encruzilhada sobre isso, né? Nós, da medicina do estilo de vida, nós trabalhamos com evidências científicas de prevenção, tratamento e reversão. Então, hoje eu posso te dizer com toda a certeza da ciência que diabetes tipo 2, hipertensão, síndrome metabólica, medicina do estilo de vida é padrão ouro. O que significa isso? Significa que se você for diagnosticado com uma diabetes tipo 2, uma pré-diabetes, não é sentença para você. Você pode reverter e nunca mais voltar a ter. Sim. Desde que você tenha um estilo de vida mais saudável. Você regule sua alimentação, seu sono, né, sua atividade física. Mas isso não se sabia 20 anos atrás. Não existiam essas evidências. A hipertensão é a mesma coisa. Por que a pessoa vai ficar tomando um remédio de hipertensão a vida toda e correndo os riscos da hipertensão? Se ela pode reverter a hipertensão. Então, essa briga, Jair, é uma briga de gigantes. Sim. Né? E eu fico pensando aqui o seguinte, na área de esporte, você falou que fazer exercícios físicos, só que eles são todos muito antigos, né? São todos muito pré-históricos. A inovação não chegou na tal musculação, na tal puxar ferro com peso X e ir aumentando, fazer o jejum intermitente, vai de madrugada para a academia, come só de noite. A inovação está mexendo com isso ou não ainda, ou isso não vai resolver com inovação? Então, vamos ver como a gente enxerga a inovação, né? Eu enxergo a medicina do estilo de vida, eu e nós do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, do Colégio Americano, enfim, essa quantidade enorme de profissionais certificados, a gente enxerga como uma grande inovação o estilo de vida como remédio, por conta das evidências científicas recentes, claro. Mas, na verdade, ela é uma inovação de comportamento. Por quê? Porque nós só estamos voltando aos nossos comportamentos anteriores, que a nossa modernidade... O que causou todas essas doenças? Por que nós estamos morrendo, nós, a humanidade, de doença cardiovascular, diabetes, cânceres oriundos de estilo de vida? Por quê? Não é por falta de informação? É por hábito. Falta de hábito e de orientação, né? De orientação, de informação. Então, a gente entende que a inovação no ponto de vista de mudança de modelo mental, experimentação de novos comportamentos, ela é presente na medicina do estilo de vida. A força muscular, você me perguntou, né, sobre musculação. Uma pessoa que não faz musculação e não tem boa massa muscular, ela não vai envelhecer bem. Ponto. Principalmente nas pernas. A nossa longevidade com saúde, não acamado, não na cadeira de roda, não com limitação, ela depende de ter força muscular, massa muscular. O músculo é um órgão endócrino. Ele secreta hormônios. O músculo também secreta dopamina, o hormônio da motivação. Então, assim, tudo isso é inovação. O que hoje a gente está ouvindo? A gente está ouvindo isso, mas há 10 anos atrás, eu e você somos antigos o suficiente para saber que a gente não tinha nenhuma dessa informação. A gente achava que o quê? Era puxar ferro para ficar musculoso. Pra modelar o corpo, né?
nada a ver, né? Hoje é o que a ciência está mostrando. Saúde. Ninguém envelhece, né? Pode ver vídeos aí do Drauzio Varela, esses vídeos que viralizam, são sobre sim e sim musculação. Não tem envelhecer, não é musculação, Sim. gente. Não fiquem achando que é a musculação de academia. Pode ser pilates, Sim. treino com o próprio... Jogar bola, Pô, jogar tênis, caminhadas. É diferença, assim. O que é a recomendação da medicina do estilo de vida? A pessoa, para manter a saúde, 150 minutos por semana de cardiovascular, cardio, aeróbio. Caminhada, futebol, beach tênis, tudo que exigir o teu cardiovascular. Bicicleta. Né? Bicicleta. 2 treinos resistidos. Aí é pilates, musculação, treino com o peso do próprio corpo, elásticos, tudo que forçar seu músculo Uhum. é considerado resistido. Então, não adianta fazer só cardio ou só musculação. Uhum. Você tem que fazer um combinado dos dois para manter a tua saúde. E algo bem mais novo e disruptivo, que também é ciência bem nova, que mesmo que se você fizer todo dia 1 hora de exercício, se você ficar 8 horas sentados, é como se você não tivesse feito esse exercício. Pô. Então, o que está sendo colocado hoje é que ficar sentado é o novo fumar. Louco. Meu conselho para quem está aqui nos assistindo é: faça os lanches de movimento, pausas ativas. De hora em hora, levanta. Hora em hora, bota o celular, desperta, levanta, gente. 1 minuto, 2 está resolvido. Vai aqui, circula, levanta. Ótimo. Se puder 5 minutos, melhor ainda, porque aí você... E esses exercícios laborais que as empresas oferecem é uma vez por dia, 15 minutos. Depois volta a ficar 8 horas sentado. Ajuda, Jailson, ajuda. Mas, por exemplo, hoje eu lidei com 35 líderes, né? Essa informação eles não tinham. Uhum. Então, por exemplo, se você trabalha numa empresa que tem 35 líderes e 700 pessoas ou mais, esses vão passar essa informação e vão melhorar implementar muito. essa informação. Então, Melhorar se a pessoa tiver a possibilidade, a informação correta de que cada 1 hora ela levanta 2 minutos, dá uma volta. Ela circula, né? Qualquer movimento já dá um sinal de atitude para o cérebro. Não, né? e na verdade não é o cérebro, é o corpo inteiro, né? Porque o sangue é um só. Ele circula em tudo. Então, se você circular, né, ajudar a tua circulação, então, se você olhar, até tem vários posts lá no Cedo Farmácia da Mente sobre ficar sentado ou não vou fumar. Todo dia tem nova evidência sobre isso. E a outra notícia boa, né, essa é uma notícia de alerta, mas também é boa porque tem solução, é que se você pegar esses 150 minutos e fracionar, vamos supor que você só tem 15 minutos para fazer exercício, faz os 15. Somos 150 na semana. Idealmente são 300, né? Para a saúde do ótimo. Mas 150 você já não está mais no sedentarismo, já está numa vida ativa. Então, hoje eu consegui 30, tudo bem? No outro dia faz 1 hora, no outro dia faz... E soma na semana. Em 7 dias, 150. Divide e dá quanto por dia? Pois é. Mas aí os executivos que trabalham 15 horas por dia, eu não tenho tempo para fazer isso. Como você já não teve. Eu não tinha. Como eu também já não tive. Até que eu aprendi a dizer no sofrimento. Então, fala da farmácia da mente, que eu acho que é uma invenção tua. Quando eu vi tudo junto, serotonina, dopamina, endorfina e ocitocina, depois de você ter falado isso algumas vezes, eu comecei a ouvir outras pessoas, outras figuras trabalhando nesse assunto. Esse conjunto, esses 4, formando o cedo, você que botou essa nomenclatura. Mas já se trabalhava isso anteriormente ou veio a partir desse ensinamento que você trouxe lá de fora? Então, primeiro eu vou falar do nome, porque a gente está falando com um público aqui de marketing, né? Propaganda, publicidade. Eu ia fazer uma palestra, o Lucas do Empreende Brasil me convidou para fazer uma palestra em 2020 na pandemia. Sim. E eu já tinha ido em outros momentos, eu falei, lógico que eu vou, Lucas, esse ano, né? O que você vai fazer? Eu vou pro drive-in e você vai dar a palestra lá. Escolhe o tema, Nanda. Eu falei, tá, eu vou falar de neurociências, vai ser a minha primeira palestra de neurociências. E aí eu fui estudar para fazer a palestra e falei, nossa, como eu vou prender a atenção dessas pessoas dentro do carro, no meio da pandemia, num drive-in lá no aeroporto Florianópolis. E eu acordei e meio que desceu o Roberto Medina para mim, sabe? Porque eu de manhã tenho umas ideias lá, Roberto Medina, assim, eu acordo, né, 12 anos, admirando, que eu admiro muito Medina, eu acho ele muito, né, brilhante, criativo.
E aí eu pensei, eu vou criar uma sigla com esses hormônios, que era o que eu ia levar para palestra. Uhum. Um nome errado, com cedo com S, a pessoa vai ficar pensando, o que que é isso? Cedo com S, a palavra... Até hoje, né? Uma Bornaus errando cedo. E aí eu pensei, tá, eu conheço isso, então o que que eu vou fazer? Botar a sigla, mas eu estava estudando uma cientista que falava da farmácia da mente, chama Candice Pert, ela já faleceu. Eu falei, vou botar cedo farmácia da mente. Eu fui, fiz a palestra, aquilo funcionou. Eu falei, né, boa publicitária, eu vou registrar essa marca. Não sei o que eu vou fazer com ela, mas eu registrei. Um dia. Então, eu registrei essa marca em metade de 2020. E quando eu fiz a minha especialização e fiz o trabalho de conclusão de curso, criei o método, eu coloquei esse nome no método. Veio dos estudos internacionais? Não. Veio dessa minha vontade de criar algo diferente, metafórico, né? Que a pessoa pare para pensar, nossa, que farmácia da mente é essa? Porque se eu vou palestrar, eu vou fazer um workshop, eu vou, enfim, o que eu for fazer, eu falo da farmácia da mente, a pessoa fica pensando, será que eu tenho essa farmácia? E sim, você tem, porque você produz, né? A gente falou até agora, esses comportamentos são seus remédios. E qual é o ponto do cedo, dos hormônios, dos neurotransmissores? É que a tua chance de criar um hábito saudável aumenta muito, e essa era a minha tese que se comprovou, se eu me sinto bem. Então, se eu entendo que ao fazer a musculação, eu sei que eu estou secretando dopamina, que é o hormônio da motivação, o neurotransmissor. Se eu sei que se eu estou fazendo uma caminhada ao ar livre e tal, eu estou secretando aí no mínimo serotonina, né? Mais ocitocina. Cada comportamento que eu estou fazendo saudável, que eu quero que se torne um hábito, se eu souber quais são os meus hormônios, o que eu estou desencadeando, como eu me sinto bem, eu tendo a repetir. Você não indicaria que um desses 4 é o melhor para o bem-estar? Não. Você tem cada pessoa tem um deles que é o que vai dar mais resultado, ou tem que trabalhar os 4, tem que ter um comportamento mudado para os 4? Como é que funciona isso para quem é leigo? Bem, não são só 4, né? São muitos, mas eu escolhi 4, né, neurotransmissores. Então, vamos lá. A serotonina é o antidepressivo natural. A endorfina é o analgésico natural. A dopamina é o hormônio da motivação. E a ocitocina é o hormônio do amor, empatia e confiança. Então, tem situações que você ativa os 4. Uhum. Por exemplo, relações sexuais saudáveis. Uhum. Por que as pessoas gostam tanto de sexo, repetem e tudo mais? É porque é cerebral. Sim. Que ativa tudo o teu bem-estar. Então, vamos pegar um outro exemplo. Cantar, dançar. Não, tipo, você tá num brincar. grupo, né? Tá num grupo fazendo um trabalho voluntário. Ativa tudo. Então, as pessoas têm vontade de repetir aquilo, porque elas se conectam com as outras, elas se sentem bem em fazer o bem, né? Existem uma série de comportamentos nossos que ativam todos eles. Alguns ativam 1, 2, mas a gente ativa o tempo todo. Quem não ativa? Quem tem certas doenças. Mas a maioria das pessoas é 100% capaz de treinar o cérebro ativando esses neurotransmissores. O que você diria para quem toma remédios para algumas dessas doenças que você falou e que quer mudar completamente para isso? Para de tomar hoje, faz um meio-campo, fala com seu médico, me procura. Como é que... Então, a primeira coisa, primeiro, eu não sou médica, não sou prescritora, né? Então, as pessoas que vêm para mim, se tem um acompanhamento médico, se eu entro numa empresa que tem um médico, nunca aconselho largar os remédios. Seria muito irresponsável da minha parte, eu nem posso fazer isso. Uhum. Mas o meu aconselhamento, a minha mentoria, é que a pessoa comece a experimentar essa ativação natural. Às vezes as pessoas perguntam, mas será que eu tomando esse remédio mais aquele, mas eu vou conseguir? Vai. Né? Hoje posso falar, 5 anos depois, com mais de 1.000 pessoas aí no método, mesmo que a pessoa esteja em transtorno depressivo maior, até conjunto, às vezes tem cliente com transtorno depressivo maior, bipolaridade, ela vai experimentando a medicina do estilo de vida, então a atividade física, a alimentação, o sono, ela vai mexendo na gestão do estresse, a tendência dela é diminuir o uso de remédio. Porque ela vai compensando, né?
falei para você hoje de um caso que eu ouvi hoje de manhã. Uma Sim. pessoa extremamente medicada, Só respirar. com crise de ansiedade, né? Medicada, disse que era conhecida no hospital da Unimed, porque não saía de lá. Lá vem ela. E aí, ela dizia, eles falavam, lá vem ela. Hoje, não só ela não tem, e ela maneja, como ela não faz mais uso de remédio. Que baita. Poderia te dar vários casos. Às vezes, a pessoa... Por que eu nunca indico, não é nem pela falta de responsabilidade a questão do remédio, porque também tem uma questão psicológica sobre tudo isso. Se a pessoa fica na pressão de tirar o remédio, Psicológico. ela fica tão nervosa, não precisa de remédio para dormir, né, para induzir o sono. Se você disser, vai tirar o remédio, tem um caso assim também. Já não dorme. A pessoa já não dorme. Lógico. Outro dia, 30 dias depois, voltou uma pessoa para mim e falou, Fernanda, eu não conhecia ela, conheci pela internet. Eu tirei o remédio para dormir. Eu falei, como é que foi o processo? Ela falou, olha, o meu gatilho foi você ter me dito que não era para eu pensar em tirar o remédio. Na hora que eu parei de pensar em tirar o remédio, eu consegui. Eu entrei com, né? Tem que crer. Você sabe qual é o melhor remédio para dormir? Respirar. Vocês querem saber o melhor remédio para dormir? Sim! Ele começa na hora que você acorda. Hoje ainda tive também nesse mesmo grupo um depoimento de 15 dias atrás da palestra que a pessoa experimentou. Melhor Na hora que remédio você para dormir é acorda, abrir os olhos, então, de manhã. na hora que você acorda, em vez de pegar o celular, que é o que todo mundo faz, Certo. se expõe à luz natural. 15, 20 minutos. Mesmo se estiver chovendo. Contemplação. Não, luz natural. Tem que pegar a luz. Não é no vidro. Sim. Abre a janela, vai no jardim, enfim, que você tiver disponível. Aquela luz natural, ela regula teu ciclo circadiano. E você, além de produzir a serotonina, que já vai produzir ali, lembrando que é um antidepressivo natural, você vai, depois de mais ou menos 12 horas, começar a produzir também a melatonina, famosa, naturalmente. Que baita. Que o teu ciclo regulou. Então, a luz natural é um dos melhores remédios que a gente pode ter para o nosso sono. Olha só. E a pessoa fica pensando em higiene do sono na hora que vai dormir, né? Isso já para praticar amanhã. Isso já dá para hoje. E aí, Jailson, assim, o que é o segredo de tudo isso? É fazer um pouquinho de cada vez, experimentando um comportamento, dicas simples. Você fala muito em retreinar o cérebro. E retreinar o cérebro significa fazer isso todo dia, como se fosse um mantra. Como é que na tua rotina, que você tem uma agenda certamente absurdamente lotada e demandada, porque você é você. Como é que você pilota para você fazer o uso de tudo isso, retreinar? Claro, para você é muito fácil, mas como é que é? Não é fácil para ninguém. É simples, mas não é fácil. Para a pessoa entender como é que eu organizo o meu dia. Se eu tenho que levar a criança na escola, se eu tenho que entrar no meu trabalho, tenho que se almoçar, tenho que voltar, tenho que pegar a criança, tenho que cuidar do lar, estudar. Sim. Como é que você organiza? Acho que a primeira coisa que eu preciso esclarecer, Jailson, é que independente de qualquer coisa, nosso cérebro e cada comportamento que a gente tem, ele cria um caminho neural. Como eu não gosto de falar difícil, e nem é o tema aqui, Claro. Não é técnico, pense que cada comportamento que você executa, você cria uma estrada no teu cérebro. A primeira vez que você fez aquele comportamento é uma estradinha de terra. Pensa que você está fazendo uma picada no meio da floresta a primeira vez que está fazendo alguma coisa. Vamos supor que você resolveu fazer um esporte que nunca fez. Amanhã. Lá, lutar Muay Thai. Você já fez alguma vez? Karatê. Karatê. Mas vamos lá, uma coisa que você nunca fez. Uma canoagem, sei lá. Sim. Naquele primeiro dia, você abriu uma estradinha. Eu gostei, vou experimentar de novo. Sei lá, ficou 8 semanas fazendo aquilo. Você já tem uma estrada considerável. Caminho neural legal, uma estrada no cérebro legal. Se aquilo virou um hábito, você tem uma autoestrada de 6 pistas. Por bom ou por ruim. Então, o treinar é isso, é abrir e fechar essas estradas, que são poderes que nós temos. Quando eu falo em treinar e retreinar, é o poder que a gente tem de abrir e fechar essas estradas. Elas vão mais rápido, tanto para abrir quanto para fechar, mas principalmente para abrir, se eu me sinto bem.
Então, por isso que esses hormônios têm tanto poder sobre o comportamento. Se eu trago eles à consciência e eu me sinto bem, eu sei, olha, hoje eu ativei serotonina, hoje eu ativei. As pessoas falam para mim, olha, hoje eu tô sedada, hoje eu pratiquei o cedo, hoje, né? Por quê? Porque aquilo é sinônimo dela ter se sentido bem. Aquela tua autoestrada abriu, e aí você não depende mais da força de vontade. Quando você fala em planejamento, hábito não é planejado. Uhum. Hábito é o que é automático. Então, você sente mal por não fazer. Você diz, eu tenho que fazer 1 hora de exercício. Claro que eu não vou ficar... Hoje eu não fiz, Sim. né? Ontem também não fiz, que eu estava viajando. Mas o meu cérebro pede para eu fazer. Então, aquilo que você tem uma autoestrada, você tem um caminho neural gigante, né? Aquilo que você vai começar a fazer está abrindo, mas tenha fé que lá em mais ou menos 8 semanas você já tem o caminho neural, se você quiser experimentar um comportamento novo. Uhum. E o fato de se planejar, Jailson, a gente se planeja com o que sente bem. Então, é uma questão de autoconhecimento, autocuidado, né? Você enfia o pé na jaca aí 1 semana, mas você já tem um estilo de vida mais saudável, você volta. Você Sim. quer voltar, o teu cérebro quer voltar, não é a tua vontade. É isso aí, faz falta, né? Então, a Do tua bem-estar. força de vontade, né? Para vocês aí, escrevam aí. A força de vontade não é nossa melhor amiga quando a gente quer ter um hábito saudável. Nosso melhor amigo é o cérebro. Isso aí. Muitas vezes você está assim, desanimado, mas falando, eu vou na academia mesmo assim. Aí você vai lá e faz um exercício, um dia de treino espetacular. Você não, se você entrega para a preguiça, você perdeu aquele benefício. Queria te perguntar o seguinte: numa empresa, você tem vários tipos de problema, de origem dos problemas. Sim. Quanto maior a empresa, maior a quantidade desses desafios, digamos assim. Mas quando se trata de uma pessoa ou de uma família, a coisa é um pouco menor. Você conseguiria dizer que o teu método pode ser mais benéfico para determinadas profissões, para determinadas faixas etárias, classe socioeconômica? Numa empresa de 10 funcionários ou de 1.000, o plano é outro. Dá uma ideia, assim, só para a gente estar chegando no final da nossa conversa. Eu ficaria 3 dias aqui, né? Meu Deus, já estamos quase 1 hora. Vamos lá. Inovação. Inovação você tem que provar que funciona, né? Então, no nosso caso aqui, mini produto viável do método, ele foi testado com pessoas, não com empresas. Tá. Primeiro, a gente tinha que entender com que pessoas funcionava, né? Que tipo de pessoas. Uhum. Então, fui primeiro para a internet, né? Então, meu primeiro movimento foi no Instagram. 24 de dezembro de 2020, eu abri o Instagram. Aí começaram a vir as pessoas, o que que é isso, o que que é isso, o que que é isso. Eu fui criando os MVPs, ainda fazendo o trabalho de conclusão de curso e abrindo o que chama de Clube Cedo, que é o que você tá lá e participa com a gente. Uhum. Eu fiz o protótipo. Ali já essas pessoas não me conheciam, não sabiam quem eu era. Elas vinham, os hormônios da felicidade, o que eu quero experimentar. A pessoa vinha e ela ia experimentar. Então, eu consegui um campo de teste muito vasto. De muitas pessoas fora do Brasil, de todo tipo de idade, né? Sexo, enfim, condições sociais, financeiras. Aquele campo de teste, por isso que eu fui para o B2C, na época até escrevi, né, para acontecendo aqui sobre isso, eu necessitava ir para a pessoa para depois poder voltar para a empresa. Claro. Então, hoje, o que eu posso te dizer? Funciona com inovadores, independente da situação. O status, né? O que é ser um inovador na saúde? É as pessoas que estão dispostas a experimentar a inovação no sentido de que não é o tradicional. Não é tradicional você tratar a sua saúde com estilo de vida, é novo, né? Então, funciona para essas pessoas. Então, é por isso que a gente tem oferta de curso online, né, do Clube Cedo, isso é para pessoa física. Para empresas, eu sempre funciona para qualquer porte de empresa, mas o ideal é sempre a gente começar o trabalho pela liderança. É onde eu prefiro começar. Porque a saúde da empresa é a saúde da liderança. Sem dúvida. Né? Isso aí. Não vou trabalhar saúde mental numa empresa sem os líderes estarem embarcados na inovação na saúde mental. Não sei se eu te respondi. Sim, eu acho que se você tem um líder desarrumado, e ele é líder realmente,
ele desarruma tudo, né? Isso. Então, eu acho que ele é uma mira que você tem que ter. Só que tem empresas que cuidam disso, tem empresas que não cuidam. Que conselhos você daria para profissionais de saúde acostumados com a medicina convencional e com os fármacos? Conselho que você daria para uma empresa? Que conheçam a medicina do estilo de vida. Eu faço um convite. Se você está em Santa Catarina, se aproxime de nós no Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida. Eu sou a diretora do colégio aqui em Santa Catarina e vou agora, dia 22, passar para o Dr. Marcelo Alberton, que é um médico aqui de Florianópolis, diretor, inclusive, de inovação da CM, um médico super conceituado. E eu vou assumir um outro cargo no colégio, vou ser coordenadora nacional de desenvolvimento das regionais. Mas é a nossa grande família da medicina do estilo de vida. Ali você vai, primeiro de tudo, como eu fui impactada em Harvard, por exemplo, você vai ver outros médicos e outros profissionais de saúde cuidando de si. Sim. E vendo, por que aqueles que... Eu fiz o primeiro curso de Harvard, Jailson, ainda ali na pandemia, foi a primeira vez que eles fizeram online, eram 600 profissionais de saúde, 500 médicos, do mundo inteiro, tá? Eu entrava e saía na sala com indiano, com chinês e tal. O que eu percebi na hora? Quase todo mundo que chegou na medicina do estilo de vida chegou porque ficou doente. Sim. Uns com câncer, outros com diabetes, outros com cardiovascular. E todos médicos? Todos médicos. Então, eu também sou uma psicóloga que cheguei na medicina do estilo de vida por causa do estresse, né? Então, ninguém precisa esperar por isso. Se você é profissional de saúde, né? A premissa para se certificar, uma das coisas que a gente estuda muito e se compromete, que é meio que um juramento, é que você só pode ser um profissional certificado se você seguir aquele estilo de vida. Sim. Que a ciência preconiza. Perfeito. Né? Porque eu não posso ir num psicólogo que vai me dizer o que eu estou dizendo hoje aqui para vocês, que tem um estilo de vida não saudável, né? E ele vai te... Como ele vai te inspirar? É isso aí. Primeiro cuida de você. Primeiro, então, profissional de saúde é isso. Primeiro a máscara em você, para depois ser cuidado. Cuide de si, experimente com você, seja um inovador. Eu fiz palestra agora no Congresso Brasileiro para 500 médicos. Quase todos médicos. Workshop para 40 médicos, workshop de 30 horas, de 3 horas. Eu trabalhei com eles o tempo inteiro em inovação. Inovação, inovação, inovação. Onde estamos com a medicina do estilo de vida? Estamos em early adopters. O que é ser um early adopter? São as primeiras pessoas que aderem, as primeiras empresas que aderem. A curva de inovação é essa. E eles não questionam isso? Os alopatas não questionam isso? Vamos pegar o Eles exemplo trocam aqui. ideia ou eles absorvem e começam a refletir? Como é que você avalia isso? A medicina do estilo de vida ela é inquestionável, porque ela é baseada em mais de 100 mil evidências científicas. A pessoa pode gostar, querer fazer, tudo bem, mas ela não é questionável do ponto de vista da ciência, tá? Então, isso já nos ajuda muito. Por exemplo, quando eu cheguei na ACM, na Academia Catarinense de Medicina, que estavam todos no lançamento do colégio, participaram do congresso, inclusive o presidente da ACM palestrou no congresso, o doutor Admar, o ex-presidente da ACM, também palestrou no congresso. Doutor Murilo Capella, quem você quiser, o Luiz Alberto da Silveira, esses médicos todos tradicionais acreditam na medicina do estilo de vida. Tem editorial no jornal da ACM sobre a medicina do estilo de vida. Por quê? Porque é uma especialidade médica em vários lugares, né? Aqui no Brasil está em processo, mas ainda de ser uma especialidade médica. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos tem 360 residências médicas de medicina do estilo de vida. Com especialidades? 360 residências. Isso quer dizer o quê? Que um médico lá... Locais para fazer residência. Quando ele vai fazer uma residência em cardiologia, ele faz um sanduíche com medicina do estilo de vida. Ele sai com 2 residências. Porque o que está lá? Os Estados Unidos é caótico no sentido de mortes por doenças crônicas não transmissíveis, né? E o nosso papel na medicina do estilo de vida, que falei de comportamento, hábitos, porque é o meu trabalho. Mas o papel do profissional da medicina do estilo de vida é nas doenças crônicas não transmissíveis. Esse é o papel. Então, uma inovação para prevenção, tratamento e reversão de doença crônica não transmissível, incluindo diabetes tipo 2, cardiovascular, cânceres. Tá? Então, esse é o papel da medicina do estilo de vida. Não há muito questionamento. Pode a pessoa não querer ir, mas ela não vai dizer assim, isso aqui não funciona, não tem evidência. Não, vai lá para aprender.
Esses Ou 40 talvez que para praticar, né? vou praticar. Para Quantos si, primeiro, né? psiquiatras você vai, né? Ou uma pessoa vai, que vão comprovar para o paciente que exercício físico tem o mesmo efeito que uma medicação. Isso é inovação, não é? Uhum, sim. Porque o tradicional do psiquiatra, e não vai nada contra o É psiquiatra, uma nem contra receita, os psicólogos, eu também sou, é uma mas receita e assim, pronto. é testar medicamentos. Mas hoje a gente está com a neurociência aí na ponta, a gente tem imagem cerebral, a gente sabe que os cérebros não funcionam igualmente, Uhum. mas a gente sabe que, por exemplo, uma atividade física só vai fazer bem. Sim, sem dúvida. Não tem como não fazer bem se a pessoa não tiver restrição para praticar uma atividade física. Perfeito. Vai melhorar o humor, vai ativar serotonina, endorfina, dopamina, ocitocina, vai tirar a pessoa do estado que ela está. Você acabou de dar o depoimento de às vezes não estar muito bem, vai na academia e se sente bem. Será que isso não é o mais importante para um profissional de saúde trazer junto? Claro. É isso aí. Por que o psiquiatra faz uma residência sanduíche? Por isso. Por que o cardiovascular faz, né, o endocrinologista? Por isso, né? Por isso. Muito bom, Fernanda. Eu sou publicitário, não entendo nada de medicina, sou cliente dos médicos. Agradeço muito por você ter vindo. Pedi para você fazer o nosso encerramento, uma mensagem aqui para a nossa galera, comunidade acontecendo aqui. Muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço muito, né? E falando nisso, agradecer a ativa serotonina, Vamos lá. nosso antidepressivo natural. Sou muito grata por esse espaço, por poder compartilhar essa mensagem. E deixo para vocês uma provocação. Experimente pequenas mudanças de comportamento nos 6 pilares da medicina do estilo de vida. Na alimentação saudável, na atividade física, no teu sono, na gestão do estresse, nos teus relacionamentos e no controle de substâncias. Se quiser saber mais, me escreve que eu vou ter o maior prazer em conversar com você e dar mais dicas, né? Pode me procurar também no Instagram, cedo com a S errado, @farmácia da mente. Muito obrigada. Valeu, Fernanda. Obrigadíssimo mais uma vez. Pessoal, obrigado aí pela sua audiência e até o próximo podcast.